Seja bem-vindo a mais um poderoso e abençoado culto de celebração online. É uma honra, um privilégio muito grande poder estar juntamente com você, cultuando, celebrando, adorando esse Deus que é vivo, que reina e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo o quanto nós pedimos ou até mesmo pensamos. Então, queridos, hoje nós temos uma palavra para ministrar aos nossos corações. E o tema da mensagem é os vencedores. Todos nós queremos, todos nós almejamos, desejamos ser vencedores. E esse é o objetivo de Deus também para as nossas vidas. E nós vamos ver isso através da sua palavra. Mas antes eu gostaria de começar com uma ilustração. Certa vez o diabo decidiu fazer uma propaganda e decidiu fazer uma promoção, melhor dizendo, lá no inferno. E ele decidiu colocar à venda algumas armas. Então, chegou alguém lá no local de venda dele, né? E ele começou a conversar com essa pessoa. E a pessoa chegou com ele, saudou muito bem, disse: "Aí, seu diabo, como você está?" Ele disse: "Eu estou muito mal e cada dia piorando, porque essa é a natureza dele." Então ele perguntou: "Mas aí, cadê os seus ajudantes, as suas ajudantes?" Ela disse: "As diabetes, elas estão ali fazendo alguma coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tratar de negócios." O rapaz pergunta a ele, a pessoa pergunta a ele, diz: "Escuta, quais as armas que o senhor tem e os seus preços?" Ele olha e diz: "Olha, aquela ali é a mentira e custa tanto. Aquela outra arma é a fofoca e custa tanto." E eles foram conversando. E essa pessoa olhou e viu que naquele mural ou naquela vitrine tinha uma arma que se destacava de todas as outras. Uma arma bem bonita, que parecia ser bem importante pela posição em que ela estava colocada. E ela disse assim: "Escuta, e aquela arma ali, qual é o preço dela?" Ele disse: "Opa, essa arma aí eu não vendo. Essa arma está aí nesse local porque aí é o lugar onde eu guardo a minha arma, mas ela não está à venda." A pessoa perguntou: "Por que você não vende?" Ele disse: "Porque essa arma é muito importante para mim." E a pessoa perguntou: "Mas por que é que ela é tão importante?" Ele disse: "É porque é com essa arma que eu tenho destruído, derrotado a maioria dos cristãos." E a pessoa perguntou: "E que arma é essa?" Ele disse: "Essa arma é o desânimo." Queridos, muitas pessoas, muitos cristãos têm sido derrotados pelo desânimo. Sabem, acreditam, oram, querem ser vencedores, mas quando surgem as adversidades, as circunstâncias difíceis, eles recuam, desanimam e muitas vezes desistem. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Queridos, nós podemos observar ou fazer um comparativo de que a nossa vida ela é como um combate ou uma disputa esportiva ou até mesmo uma corrida. E você sabe, né, que para tudo isso, quando nós nos envolvemos nesse tipo de disputa, nós precisamos estar preparados. E as pessoas que estão disputando, correndo, competindo, muitas vezes são nos estádios que elas estão. E é como se nós estivéssemos em um estádio, em uma luta ou em uma arena, onde muitas pessoas estão assistindo e torcendo, ou seja, são como muitas testemunhas que estão assistindo aquele combate ou aquele evento esportivo. E eu gostaria que você lesse comigo, nesse momento, a palavra de Deus que está lá em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que está escrito assim: "Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas." Queridos, eu gostaria que você, por um momento, orasse comigo para nós darmos sequência na nossa palavra. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fala conosco, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. E com certeza, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, quando a Tua santa palavra cumprir o propósito para o qual ela foi designada, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então nós podemos ver aqui, combate comigo o bom combate. Paulo está dando um conselho, está dando algumas orientações aqui para o seu discípulo, ou para o seu filho amado Timóteo, para que ele pudesse combater o bom combate. Ele dá esse conselho. Ele fala também para que ele tome posse da vida eterna, para o qual ele foi designado. Então, queridos, a nossa vida é como um combate, como uma corrida, como uma disputa, e para isso nós precisamos estar preparados. E, queridos, se nós estamos em um combate e nós queremos vencer, nós temos que perseverar, é algo muito importante, e evitar as distrações. Nós temos que perseverar se quisermos verdadeiramente ser vencedores e evitar as distrações. Quero ler mais um texto aqui agora, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 5, que está escrito assim: Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado se não lutar legitimamente ou se não disputar segundo as regras, dependendo da sua tradução. Então, queridos, ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Soldado é aquele que combate, soldado é aquele que defende a pátria. E mais uma vez aí vem para nós a célebre palavra combate, luta. Então nós temos que realmente combater esse bom combate, essa carreira da fé que nos está proposta. Mas ele começa falando algo interessante. Ele diz: suporte comigo os meus sofrimentos. Aí é um ponto onde muitas pessoas, muitos cristãos, muitos de nós não entendemos. Achamos que uma vez temos Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, agora temos uma aliança com Ele, agora tudo seria, como alguns dizem, um mar de rosas. Mas nós sabemos, queridos, que não é assim. Algumas igrejas, sem criticar, mas colocam no slogan, como uma frase de identificação: pare de sofrer. Claro, nós entendemos que a vida de um cristão, alguém que tem uma aliança com Deus, não deve ser uma vida contínua de sofrimento, mas que existem momentos que nós passamos, que são momentos que realmente vêm para a nossa vida, são situações adversas, são momentos de sofrimento, mas isso vai trazer um resultado, isso vai trazer um crescimento, isso vai trazer uma maturidade para cada um de nós. Então, queridos, os sofrimentos, eles, poderia até dizer assim, são necessários para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. Não que nós vamos fazer apologia ao sofrimento, mas assim como o deserto é lugar para se passar, assim também a luta, a adversidade, um momento realmente de dificuldade, poderia até dizer como alguns podem estar passando, ou como alguns de nós estão passando nesse momento, mas eles vêm para nos aperfeiçoar, para nos fazer pessoas melhores, pessoas mais maduras. E nós entendemos, queridos, que se existe um combate, que se existe uma luta, se existe uma disputa, sempre existe um adversário. E nós entendemos pela palavra de Deus, e tanto, queridos, que se você analisar, se você estudar o significado da palavra, a palavra Satanás, na sua raiz natural, ela significa adversário.
aquela pessoa que vem para lutar, ou aquele ser que vem para lutar contra, aquele opositor. Então nós realmente, como cristãos, temos que ser vigilantes, não devemos ter medo, mas devemos ser vigilantes e saber que nós temos um adversário e o objetivo do adversário é tentar nos parar, nos desanimar e nos fazer desistir. Então ele quer nos derrotar a todo preço, mas cabe a mim e você, como um cristão, uma pessoa que realmente vive para Deus, está ligado, está realmente atento e vigilante, como a própria palavra de Deus nos adverte, nos aconselha. Queridos, então, nós não somos melhores do que os grandes homens de Deus que já viveram na face dessa terra. Nós não somos melhores do que Jesus, que também passou por lutas e por sofrimento, mas sabia do seu objetivo e não desistiu, e não retrocedeu, e não voltou atrás, e permaneceu firme. E hoje eu e você somos frutos dessa perseverança, somos frutos desse vencedor que foi Jesus Cristo um dia ali lá na cruz do Calvário, que com a sua atitude nos deu direito à vida eterna, à salvação. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Mas existem, além de Jesus, uma nuvem, como diz a palavra, de testemunhas que deixam exemplos para nós, que realmente são referencial para nós olharmos e nos inspirarmos neles. Então, em Hebreus, no capítulo 11, que é chamado ou conhecido como o capítulo da fé, nós vemos muitos exemplos poderosos e preciosos desses homens que são um desafio e que são um encorajamento para nós, para a minha e para a sua vida nos dias de hoje. Hebreus, como eu acabei de falar, é o capítulo da fé. No versículo 1 está escrito que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem ou que não se veem, dependendo da sua tradução. No versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam ou daqueles que o buscam. Mas eu gostaria de ler com vocês o versículo do capítulo 11, versículo 35 e 38, que está escrito assim. Falando a respeito desses homens ou desses heróis da fé, esses homens perseverantes e valentes e vitoriosos, como nós estamos falando aqui. Está escrito assim, versículo 35. Olha o que aconteceu com esses heróis da fé, com esses vencedores. Foram vencedores, mas olha pelo que eles passaram. Alguns foram torturados, passaram pela prova de escárnios e açoites. Escarneceram, zombaram e açoitaram ou chicotearam muitos deles. Algemas e prisões, não só aprisionados, mas algemados, com as mãos presas com algemas no cárcere e no tronco, e assim sucessivamente. Foram apedrejados, olha o que aconteceu com eles. Eles foram provados, queridos. Prova é algo que hoje nós falamos muito, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não te prova com o objetivo de te reprovar. Ele te prova com o objetivo de te aprovar. Você é provado para ser aprovado. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Alguns deles foram cerrados pelo meio. Alguns deles mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados. Tudo isso aconteceu com esses poderosos homens de Deus, esses heróis da fé, como estamos falando. Mas no versículo 38, o início dele diz algo muito interessante. Homens dos quais o mundo não era digno. A palavra de Deus diz que esses homens passaram por tudo isso. Eles permaneceram na fé. Eles estão aí nessa lista de homens e de mulheres de Deus que fizeram diferença na sua geração. E hoje nós aqui, depois de muito tempo, estamos citando, falando, usando o nome deles como exemplo. Isso me faz parar para pensar
um momento, eu gostaria que você analisasse e pensasse juntamente comigo. Se hoje, nos nossos dias, não será, já está escrito na palavra que não será assim, mas se nos nossos dias fosse escrito um Novo Testamento, um terceiro, vamos usar só como exemplo, e fosse reservado uma página, ou alguns capítulos, ou um capítulo, ou alguma coisa para se referir a você, o que a palavra de Deus diria a teu respeito? O que a palavra de Deus diria ao meu respeito? Qual o exemplo? Qual o testemunho? Qual a diferença que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo diferentes da forma positiva e fazendo diferença no meio da sociedade, no meio da nossa igreja? Ou será que estamos verdadeiramente cumprindo o propósito, o ide, a vontade de Deus para as nossas vidas? Fica aqui esse pequeno pensamento, essa pequena ponderação para nós realmente analisarmos as nossas vidas diante de Deus. O que eu estou fazendo, como está sendo a minha vida, qual o exemplo que eu estou dando, qual o testemunho que eu tenho. Agora, queridos, uma vez que falamos sobre lutas, sobre dificuldades, sobre sofrimento, e de repente você me diria, eu sei, eu entendo sobre isso, mas é o seguinte, eu falhei, eu desanimei, ou eu pequei, como muitos dizem, eu caí. E agora? O que eu faço? Como reagir? Queridos, eu quero te dizer que há esperança. Eu quero te dizer que há resposta. Eu quero te dizer que há solução em Cristo Jesus. Se Ele tem um chamado na tua vida e um chamado através da sua vida, você pode ter certeza que o Senhor está contigo. Você só precisa levantar e tomar a sua posse, a sua posição, tomar a sua posição de vencedor, de guerreiro, de combatente, de soldado, assim como nós estamos falando. Até porque, queridos, em Provérbios, no capítulo 24, versículo 16, está escrito assim: pois ainda que um justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Queridos, ó Deus poderoso, maravilhoso, que nos ama, que conhece as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, não significa que se nós perdemos uma batalha, não significa que nós perdemos a guerra. Se você caiu, Deus é poderoso para te segurar na tua mão e te levantar e dizer que você é um vencedor. Eu gostaria de deixar uma frase nesse momento. A vitória não pertence somente àqueles que nunca caíram. Ela pertence àqueles que se recusaram a ficar no chão. Vou repetir. A vitória não pertence somente àqueles que nunca caíram. Ela pertence àqueles que se recusaram a ficar no chão. Então, querido, levante a cabeça. Como muitas vezes dizemos, sacuda a poeira e dê a volta por cima e vamos caminhar, porque eu e você somos vencedores e nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas, assim como Jó disse, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se Deus tem um plano, tem uma obra para fazer na sua vida e através da tua vida, creia que Ele realmente vai realizar, independentemente da situação que você esteja, da luta, da dificuldade que você esteja passando, ou até mesmo da queda que você possa ter tido. Deus é poderoso para te segurar na tua mão e te levantar e cumprir com o propósito que Ele tem para você, para a sua vida. Eu creio nisso. Queridos, e é bom saber que existe também, para todos aqueles que perseveram,
para todos aqueles que não desistem, para aqueles que não retrocedem, para aqueles que não voltam atrás, existem recompensas. Claro, vou estar falando, lendo alguns textos aqui, que isso nós entendemos pela palavra que pode ser, é maravilhoso isso, mas na glória, quando estivermos naquele momento de gozo, de alegria com o Senhor, mas entendo também que ainda nesse plano terrestre, nos nossos dias, no nosso momento, na nossa geração, nós podemos e vamos sim desfrutar de muitas coisas se perseverarmos. Mas olha o que a palavra de Deus diz a respeito. É como se fosse a recompensa, ou é a recompensa para todos aqueles que perseverarem, para os vencedores que perseverarem. Está escrito assim em Apocalipse 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, e uma pedrinha branca escrita um novo nome. Queridos, eu não sei exatamente qual será o meu nome, não sei se você sabe, nós não sabemos, mas nós teremos um novo nome, como um guerreiro, como um gibor, como giborim, como a guerreira, como alguém que realmente um lutador, que até o fim perseverou, seguindo ao Senhor, buscando a sua face e fazendo a sua vontade acima de todas as coisas. Então, isso são recompensas que nós teremos para aqueles vencedores que perseverarem, porque isso é importante, a perseverança. Apocalipse 3, versículo 12, uma parte dele, uma parte do versículo 21, está escrito assim: ao vencedor falo-ei, coluna do santuário do meu Deus. E a outra parte, no 21, diz: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Querido, querida, existe algo poderoso, maravilhoso, me aguardando, lhe aguardando, como eu posso dizer assim, recompensa pela nossa perseverança, pela nossa luta, pela nossa ousadia, até porque Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos diz também, fala para nós, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando o Senhor nos fala sobre tomar o jugo, é porque existiria uma espécie de peso ou de compromisso ou de responsabilidade ou até mesmo de luta que nós passaríamos, mas algo poderoso e maravilhoso que realmente nos empolga é saber que Ele estaria conosco. Foi uma das últimas promessas que Jesus fez antes de subir aos céus, foi: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podemos passar por lutas, sim, podemos passar por dificuldades, mas o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os nossos inimigos e serão sobremodo envergonhados e sofrerão afronta perpétua, porque não se houveram sabiamente. Então, queridos, eu e você, nós devemos perseverar. Uma das principais, das maiores ou melhores características de um vencedor é a perseverança. É a perseverança. E, queridos, algo que me desafia, eu posso dizer assim, que me empolga também, é ver que a vida de alguém, de um combatente, um soldado, ou a vida de um atleta, é uma vida disciplinada. E eu e você temos que ter essa vida disciplinada. A nossa vida deve ser uma vida de constante vigilância, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de consagração, de jejuns, uma vida de louvor, uma vida de adoração. Tudo isso faz diferença. Porque talvez alguns desistem, porque talvez alguns desanimam e desistem. É porque talvez não mantiveram essa vida, não mantiveram essa perseverança, não mantiveram essa comunhão. Dificilmente você vai ouvir alguém dizer assim: eu desanimei, eu desisti, mas eu estava tendo uma vida boa de oração, eu estava tendo uma vida boa de meditação na palavra. Dificilmente, é quase que impossível você ouvir alguém dizer que desistiu se estava tendo uma boa vida de comunhão com o Senhor. Então, queridos, nós temos que ser perseverantes e nós temos que ser vigilantes. E se falamos sobre combate,
Eu posso usar o exemplo aqui de uma luta de boxe, ou o povo mais atual, uma luta de MMA. Os lutadores estão ali super atentos e super ligados. E perseverando, acreditando que eles serão vencedores. Eles ganharão aquela disputa, eles ganharão aquela luta, aquela corrida, aquele jogo. Mas se olharmos para a luta de boxe ou MMA, uma das coisas que é interessante a gente ver é que eles ficam esperando, muitas vezes, que o adversário baixe a guarda. Se ele baixar a guarda, pode ter certeza que ele entrará com um direto, com um cruzado ou com um gancho no queixo. E se pegar no queixo, pode ser fatal. O que eu quero dizer com isso, queridos, que nós devemos ser vigilantes e perseverantes, acreditando que realmente nós estamos nesse combate, nessa carreira, mas que em Cristo Jesus nós somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores, como diz a sua palavra. E existe, querido, um texto que eu particularmente gosto muito na palavra de Deus. Mais uma vez em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38 a 39, está escrito assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé. Porém, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esse é o versículo 38. Mas o 39 diz o seguinte: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E deixa eu te falar, toda vez que você recua, toda vez que você dá um passo atrás, toda vez que você desanima, você perde algo. Você deixa de conquistar algo na sua vida deixa de ser realizado porque você recuou, porque você retrocedeu, porque você voltou atrás. Queridos, e nós temos o simbolismo da palavra de Deus, que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, que por ninguém ou a ninguém volta atrás, não pisa. Ele é o guerreiro que continua caminhando para frente, que continua realmente avançando. E esse exemplo deve ser para a minha vida e para a sua vida também. Não recuarmos, não desanimarmos, não voltarmos atrás, sermos realmente perseverantes, sermos verdadeiramente perseverantes e sabermos que esse Deus poderoso nos guarda, nos protege, nos abençoa e tem um alvo poderoso nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queridos, então, eu não sei a luta, eu não sei a dificuldade, talvez o problema que você está tendo, mas nesse momento Deus, ele quer falar realmente ao teu coração e dizer para que você não desanime, para que você não desista, para que você não dê um passo atrás, para que você não deixe de cumprir o propósito que Deus tem estabelecido para a sua vida. Quantas pessoas, quantos homens de Deus com um futuro poderoso, maravilhoso, gracioso, algo tão tremendo para ser feito em suas vidas, desanimaram e desistiram. Mas eu creio que comigo e com você não será desse jeito. Não vai ser dessa forma, porque nós realmente cremos no Deus que nós servimos, cremos no chamado realmente que nós temos e sabemos que realmente é esse Deus que nos capacita e que nos conduz dentro da sua perfeita vontade, amados. E eu quero realmente só citar aqui o texto lá lindo, que a maioria de nós conhecemos, lá em Romanos 8, ele vai falando de uma forma tão maravilhosa, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem luta, nem dificuldade, nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus, e que em Cristo Jesus, todas as lutas, todas as dificuldades, nelas, todas essas lutas nós somos mais que vencedores. Então eu queria dizer para você que você não é
simplesmente ou somente um vencedor. Você é mais que vencedor, porque o Jesus Cristo determinou assim. Uma vez que você teve um encontro verdadeiro com Ele, uma experiência genuína de salvação, Ele está com você. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E eu gostaria de concluir nesse momento dizendo que alguém muito especial escreveu para você uma carta. Alguém muito especial escreveu para você uma carta. E nessa carta está escrito: não desista. Você sabia que hoje é o seu dia mais importante? Que o ontem já passou e que o amanhã está distante? Então entenda que a vida é como uma corrida e que o segredo não é ganhar, mas chegar sendo constante. Então, por favor, não desista. O avião, para decolar, primeiramente, ele percorre a pista. Então, por favor, não desista. O seu padrão é Jesus Cristo e não a capa da revista. Então, por favor, não desista. Ele te diz: eu sou o Deus da criação e te criei com perfeição. E na prancheta em minhas mãos, o seu nome está na minha lista. Então, por favor, não desista. O padrão de beleza é o seu coração e não a exposição do seu corpo no Insta. Então, por favor, não desista. Mesmo que você se ache feio, igual o ETzinho de Marte, algo que se descarte, por favor, não se mate. Você é a arte e Deus o artista. Então, não desista. O Rei Jesus morreu para pagar os seus pecados. Não foi parcelado, foi de corpo pregado e 100% à vista. Então, por favor, não desista. Mas sabe qual é o grande problema? É que a religião colocou em grande telão que para você ser aceito, você tem que ser perfeito e estar dentro do padrão. É prostituta, é tatuado, tem boa conduta, é viciado, é roqueiro, tem doutorado, é mendigo, já foi abusado, é kardecista, é judeu, é umbandista, é ateu. Nos perdoe se alguém já lhe machucou usando o nome de Deus. A religião mata se não usar terno e gravata, enquanto Jesus, pelado, morreu. A cruz está vazia e vida nos deu. Jesus ressuscitou e a morte venceu. E com a caneta na mão, fez do papel o seu coração. E ele escreveu: filho, filha, não desista. Assinado Abba Pai, Papaizinho, Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te ama. Por isso, não desista. Continue firme, independentemente das circunstâncias, das lutas, das adversidades que você esteja passando, não desista. Vamos orar nesse momento e pedir que Deus realmente venha confirmar a sua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas. Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo o quanto nós pedimos ou pensamos. E o Senhor falou conosco, meu Deus, nessa noite, que nós somos valentes, que nós somos guerreiros, que nós somos vencedores, não só apenas vencedores, somos mais que vencedores, e o Senhor está em nós, e em Ti nós podemos todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, meu Deus, e todo aquele que está passando por luta, por dificuldade, saiba que o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que nós possamos viver e agir verdadeiramente como vencedores para a honra e para a glória do Teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Agora, meus amados, eu gostaria de fazer mais uma oração por você que está nos acompanhando, por você que está cultuando ao Senhor juntamente conosco, onde quer que você esteja. Talvez você nunca repetiu uma oração, entregando a sua vida para Jesus, fazendo uma aliança, um compromisso verdadeiro com Ele. Talvez nunca repetiu essa oração em uma igreja evangélica, ou em qualquer uma outra igreja, ou em qualquer outro lugar. Nesse momento, eu queria te dizer que esse Deus poderoso é um Deus de relacionamento, que te ama,
que morreu por você, que deu seu filho para morrer por você. E nesse momento ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te alcançar, ele quer te salvar, porque ele te ama. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir com sinceridade no seu coração, onde você estiver, e tenha certeza que Jesus pode entrar na sua vida, alcançar a tua vida e mudar para melhor tudo aquilo que está acontecendo. Eu vou fazer uma oração. Pai, nós te louvamos. Eu te agradeço, meu Deus, por essa vida preciosa. Repita assim comigo, querido. Diga, Senhor Jesus, nesse momento, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me perdoou e me recebeu. Amém. Queridos, o justo vive pela fé. Se você fez essa oração com sinceridade no seu coração, creia que o Senhor realmente te alcançou e vai estar transformando, mudando a sua vida para melhor. Se você desejar, pode entrar em contato com um dos números que apareceram no nosso vídeo e com certeza nós vamos te atender, vamos te dar um apoio e te ajudar nessa caminhada. É isso que nós cremos, em nome de Jesus. Deixa eu fazer a oração apostólica. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.